Ora então, muito bom dia e bem-vindo a mais uma edição do programa da RFM e RFM TV, que aborda as juntas de freguesias do nosso Concelho de Amarante. Hoje temos cá, em representação da freguesia de Vila Caís, António Jorge Ricardo, eleito para o seu segundo mandato nas últimas eleições autárquicas, em 2013, pela coligação Afirmar Amarante, e convidamos o António Jorge Ricardo para estar cá connosco hoje para falarmos um pouco sobre Vila Caís e sobre o seu projeto para os próximos 4 anos à frente dos destinos daquela autarquia. Dr. António Jorge Ricardo, muito obrigado por estar aqui presente hoje na nossa transmissão. Eu gostaria talvez por abrir a nossa conversa muito levemente e sinteticamente pela questão das eleições, pelo que entendemos em termos eleitorais, é o seu segundo mandato, e em termos eleitorais, em termos de votação, acho que esta foi uma das votações mais expressivas que aconteceram aqui no Concelho de Amarante. Se me puder elaborar um pouco sobre essa questão, agradecia imenso. Antes de mais, muito bom dia a todos, também a pessoas do Carlos Teixeira, cumprimentar toda a estrutura da RFM, cumprimentar também todos os ouvintes e permitam-me que destaque aqui os ouvintes em particular, todos os vilacaizenses, e também cumprimentar todos aqueles que depois nos poderão seguir através do RFM TV. Quanto à sua pergunta, é verdade, essa votação também, uma votação expressiva que obtivemos, também dá-nos mais responsabilidade. Mas é verdade que foi, para a Junta de Freguesia, foi, em termos de coligação Afirmar Amarante, foi a votação mais expressiva que se obteve no Concelho. Para a Câmara Municipal já não foi, já não seguiu a mesma, digamos, a mesma expressão, embora tivéssemos ganho para a Câmara Municipal, o que também não era comum. E isto, como eu disse, traz-nos responsabilidade e traz-nos também ainda mais vontade para responder aos anseios de uma população da freguesia de Vila Caís. Sabemos que a freguesia, e agora neste último ato eleitoral, quando é um ato eleitoral a nível nacional, é das freguesias onde o PS, a nível concelhio, obtém uma maior percentagem e, portanto, isso também é um facto que nós assinalamos, registamos, e é um facto que esta confiança que a população deposita em nós, temos também nós que ser e saber traduzi-la depois na prática em termos de resolução, em termos de satisfação das necessidades da freguesia. Muito bem, e salientou muito bem, portanto isto foi um voto de confiança também no primeiro mandato, e numa freguesia que normalmente vota, nem é, estava a dizer que nas legislativas e nas europeias é um voto normalmente no PS, portanto. Exatamente. E é a freguesia onde o PS obtém uma percentagem maior, não é? Portanto, é definitivamente um voto de confiança que tiveram. Vamos falar um pouco sobre Vila Caís. Eu pessoalmente conheço um bocadinho Vila Caís porque olho para Vila Caís todas as manhãs. Eu moro do outro lado do rio. Uma bela vista. E é uma bela vista. Portanto, Vila Caís é uma daquelas freguesias que tem um território muito interessante, tem um território de serra, tem um território de rio. Faça-me uma classificação para começarmos aqui, para dar uma ideia às pessoas que talvez não conheçam muito bem, em termos de território, do que é que estamos a falar, em termos de Vila Caís, território físico. Portanto, a freguesia de Vila Caís tem uma área de cerca de 10 km², uma população de cerca de 3.100 pessoas. É uma freguesia que a nível de território apresenta um forte declive, porque, como salientou, a freguesia vai desde o Rio Tâmega até ao Alto de Santa Cruz, e portanto temos ali uma cota acima do Rio Tâmega bastante acentuada. O que para isso também nos traz alguma beleza natural, mas também é verdade algumas dificuldades depois em termos nas acessibilidades, nas vias de comunicação. Portanto, quando há o inverno é sempre um pouco de aflição, porque por causa dessas condições naturais que apresenta o território. Mas é um território que tem umas vistas, e com uma das obras que nós levamos a cabo no primeiro mandato, que foi a construção do Miradouro da Senhora da Graça, em que nós quisemos construir um slogan para a freguesia, e então atribuímos o nome de Vila Caís Encontro de Paisagens. E isto mesmo porque do Miradouro da Senhora da Graça temos uma paisagem do Marco, do Penafiel, do Vilamiã, a parte do Salvador de Amarante. Portanto, aqui esta parte
e acho que é um nome que se adapta perfeitamente, porque temos um miradouro natural, uma obra que nos apraz muito registar, porque sem dúvida foi também uma mais-valia que tivemos e que levamos a cabo. E depois também apresenta um certo desenvolvimento urbano também muito interessante, especialmente na parte da Senhora da Graça, é uma freguesia que expandeu um pouco nos últimos anos também. Em termos de população, tem registrado algum acréscimo ou decréscimo em termos de população nos últimos anos? A freguesia de Vila Quis cresceu muito, embora nos últimos 10 anos é verdade que a população decresceu um bocadinho, mas a nível de habitações, a nível de fogos, teve um aumento exponencial e nessa parte da Senhora da Graça, Aldeia Nova, portanto, com ali uma série de loteamentos que houve, as pessoas construíram casas, as pessoas fixaram-se, embora depois que há, devido também a alguma necessidade, e agora esta situação de crise financeira que vivemos, muita gente agora tem imigrado, mas a freguesia de Vila Quis, nos últimos 25, 30 anos, mudou a sua face completamente e, portanto, temos habitações novas, temos população nova, temos crianças, embora que também não somos alheios à redução da taxa de natalidade, mas mesmo assim ainda temos cerca de 200 crianças no primeiro ciclo. Portanto, somos uma freguesia que, embora agora com algumas preocupações, mas uma freguesia com uma população ainda significativa. Portanto, o que me está a dizer é que há aqui uma tendência talvez inversa de muitas freguesias de Amarante, já têm passado por aqui alguns autarcas de freguesia também, em que uma das suas principais preocupações é que a população está a envelhecer um pouco rapidamente devido à migração, não havendo uma taxa de natalidade. E era a impressão que também tinha, de uma certa forma, em que Vila Quis é capaz de ser um pouco um invés, embora obviamente sofra das mesmas consequências da crise e consequências do crescimento da taxa de natalidade. Mencionou que há aqui algumas preocupações. Não sei se gostaria de passar por alto algumas dessas preocupações que tem enquanto executivo. Quais são os desafios que o território e a população apresenta à Junta de Freguesia em termos de resolver algumas dessas preocupações? Se puder elencar algumas delas, agradecia. Sim, nós temos digamos, uma necessidade e que temos que a cumprir e vamos cumpri-la com certeza, que tem a ver mais com a qualidade de vida, mais com um espaço de lazer, mais com um espaço onde possamos ter as crianças e os adultos e menos adultos reunidos. Isso temos um projeto, temos o apoio total da Câmara Municipal, temos esse compromisso em que este ano vamos avançar já a curto prazo com a elaboração do projeto, que tem a ver com toda a envolvente da Senhora da Graça, porque desde a primeira hora que nós assumimos que a Senhora da Graça podia ser a alavanca para Vila Quis continuar a crescer e crescer ainda mais. E, portanto, nós temos ali um espaço natural e falta-nos agora criar ali uma zona que seja, nós começamos a chamar primeiro um anfiteatro, para também no verão termos espetáculos, desde teatro ao ar livre, desde cinema ao ar livre, desde música ao ar livre, e agora com o compromisso que também temos e com o apoio do Sr. Padre, que porque o território, o terreno é propriedade da Igreja, mas ele também está empenhado e, portanto, vamos a curto prazo trabalhar nesse projeto para que, juntamente com a Câmara, com a Comissão Fabriqueira, para que no próximo ano seja o início dessas obras. E depois temos outras necessidades que digamos, são aquelas necessidades que nunca serão terminadas, que é com os acessos, ou pavimentar ainda algumas vias e pequenas vias que se encontram ainda em terra batida, mas depois também melhorar outras, como temos duas estradas nacionais, duas estradas municipais que estão digamos, com piso deficiente e é preciso fazer a requalificação. Digamos, essas são as necessidades correntes. Nós queremos também dar esse passo acima também para outro tipo e satisfazer outro tipo de necessidades. Por isso também é que nós implementamos o ATL desde 2010, mas temos sempre essa situação em termos de água e saneamento. A freguesia apresenta uma cobertura cerca de 90%. 90%? Embora que no saneamento... Tanto da água e do saneamento das duas? Ou... Sim. Embora que no saneamento, neste momento, nem 50% se encontra, digamos, a funcionar. Esperamos que agora com a inauguração da nova etar, que essa rede venha a ser
todo utilizado, porque isso também trará com certeza melhor qualidade de vida a toda a população. E depois temos outras necessidades sentidas que têm a ver com dar melhor qualidade de vida aos mais idosos, dar também uma preocupação que temos, manter o posto médico a funcionar, e portanto estamos atentos, embora que ultimamente tenha havido uma preocupação, e embora tenhamos que ter essa preocupação, mas por enquanto não há nada se alterou àquilo que estava previamente antes a funcionar. Está a comentar as notícias que têm vindo ao lume ultimamente, em que há postos médicos eventualmente que poderão encerrar? Sim. E depois, a partir da visita que houve aqui de um senhor secretário nacional do PS Amarante, em que se levantou aqui uma série de questões sobre o centro de saúde, a extensão do centro de saúde de Vila Caís, de Jazente. E, portanto, nós essa preocupação sempre a tivemos, por isso, desde logo que fomos eleitos, pedimos uma reunião com a senhora diretora do ACES, em que estivemos reunidos em outubro ou novembro do ano passado, e, portanto, que nos garantiu que nós só temos um médico, que não tinha qualquer informação, qualquer diretriz, noutro sentido, que se não fosse manter o funcionamento. É verdade que aqui a médio e longo prazo podemos vir a ter um problema, porque o médico que temos, que é o Sr. Dr. Matos, que é um natural e residente em Vila Caís, quando pedir a aposentação, podem surgir alguns problemas, mas também estamos atentos a eles. Mas espero que, porque isso realmente era uma perda. Uma perda grande para o território. Um território tão jovem também como o vosso, pelo menos com a população que tem, é muito importante manter um centro desses. E depois isto traz outras dificuldades que, por exemplo, que muitas vezes não se analisam, mas a maior dificuldade até seria por causa da falta de transportes públicos, da regularidade de transportes públicos, que geralmente todas as freguesias têm. E nós, hoje em dia, um bilhete para as pessoas se deslocarem de Vila Caís a Amarante custa 2,5 €. É muito caro. Portanto, estamos a falar 5 € só para as viagens, e depois não temos à hora que queremos. Temos à hora, por exemplo, falo na parte de Vilarinho e Passinhos, que fora do período escolar só é servida por transportes públicos às quartas-feiras e sábados. E, portanto, tudo isto é um transtorno ainda mais acrescido para as pessoas utilizar os serviços e virem aos serviços públicos que há aqui no centro do concelho de Amarante. Acha que a linha do Tâmega, isso fez-me lembrar agora que se perdemos obviamente a linha do Tâmega, ou pelo menos aparentemente temporariamente, já lá vão alguns anos, contudo, havia um serviço de transporte que substituía a linha. Está-me a dizer que esse serviço de transporte já não funciona? Já não funciona. Já não funciona. Há cerca de 3 anos. Terminou também. Depois conseguimos, juntamente com a Câmara da altura, em que a empresa de transportes que servia à parte de cima da freguesia, a Valp, passasse também a cobrir o território de Vilarinho e Passinhos, só que no período de férias escolares só ia servir à quarta e sábado. E, portanto, isso é um problema, é pouco, muito pouco, e claro, vamos ver. Abriu-se agora uma nova janela, e vamos ver agora relativamente à linha do Tâmega, uma nova esperança. Uma nova esperança para vocês, porque essa linha fazia obviamente que fazia um grande serviço para a sua freguesia, e obviamente com o encerramento não ajudou nada. Principalmente essa parte da população da freguesia de Vila Caís, que é a parte junto ao rio Tâmega, essa população que tinha automotor a toda a hora, sentiu uma perda enorme. Foi uma perda muito grande. Muito grande. E depois é que perdemos a automotora, mas também não se ganhou nada em contrapartida. Isto é, temos lá o canal aberto, temos lá o canal sem qualquer utilização, muitas vezes para fazer a manutenção é preciso aqui insistir, é preciso quase estar a pedir, porque mantém-se aquilo quase a criar silvas. Claro. E portanto há ali um espaço que tem que ser aproveitado, e sabemos que a Câmara e o Sr. Presidente da Câmara atual está empenhado em resolver o problema, e portanto esperemos bem que sim, a bem da Amarante, a bem da freguesia de Vila Caís, e naturalmente Louredo e Frejinho também são as outras freguesias que são servidas.